Hoje é um dia muito especial. Acabamos de ouvir um poema a respeito da Reforma Protestante. E eu quero olhar para esse livro de Ageu com a tendência de propor para mim e para você rever o conceito de obediência a Deus, rever o conceito de culto que prestamos e propor uma reforma espiritual em nossas vidas. Nós temos trabalhado o livro de Ageu nas quartas-feiras, e para mim foi muito impactante poder reestudar o livro, olhar novamente para o livro. Na quarta-feira eu falei exatamente nesse mesmo capítulo, e eu, orando ao Senhor, com muitos embates no meu coração, falei, eu preciso dar uma pausa agora, de forma excepcional, no texto de Atos, no livro de Atos, e olhar para o livro desse profeta, que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos comemorando no tempo de hoje. Como fora lido aqui no poema, Deus usou a vida de um homem comum, um homem simples, mas um homem obediente. Um homem de nome Lutero, que pela sua vivência de uma família que tinha um padrão não elevado, mas uma família de médio padrão, que investiu na vida do filho, enviando para estudar em uma faculdade de direito. O pai sonhava que Lutero fosse de fato ir para a carreira de advocacia e começar então a exercer o direito como profissão. Lutero, em um determinado momento da sua história, indo para a faculdade, ao retornar em uma bela tarde de sol, começou a cair uma tempestade. Lutero é atingido por um raio, e ele clama naquele dia pela santa em que ele adorava, pedindo que ele fosse salvo. E se assim acontecesse, Lutero então decidiria ir para o convento, o monastério, poder estudar. E assim aconteceu. Lutero ingressou no monastério, começou a estudar, se tornou padre, conheceu tanto o antigo como o novo, as línguas originais, celebrava as missas em latim, e um belo dia então, o seu mentor resolveu presenteá-lo com a ida até a Roma. E quando Lutero então vai para a capital da fé, era o desejo de todo e qualquer monge poder ir até a Roma, poder chegar até aquele local onde muitas peregrinações eram feitas. E quando Lutero chega então lá em Roma, ele é tomado por uma decepção tamanha, em poder ver a realidade de um povo que não estava apenas corrompido, mas a realidade de uma cidade em que estava completamente sendo tomada pela prostituição, pela imoralidade e especialmente pelo conceito da idolatria. Lutero retorna para a Alemanha, com aquilo pulsando no seu coração. Retorna para o local de culto onde ele ensinava a sua colônia, a sua comunidade, os seus irmãos. E de repente, um belo dia, ao acabar uma missa, Lutero sai para ir para casa e encontra um enviado, alguém que representava o papado, com a caneca em meio à praça, clamando diante do povo, dizendo: aquele que assim contribui com as indulgências, caindo uma moeda no copo, sua alma se verá livre do purgatório. Aquilo impactou o coração de Lutero, aquilo incomodou Lutero de tal ponto, que no ano de 1517, 31 de outubro de 1517, Lutero então escreve 95 teses contra as indulgências que o papado então estava levantando e obrigando o povo, contra a realidade que Lutero lutava de fazer o povo, o seu próprio povo, ter acesso à palavra, e não lhe era permitido transliterar ou reescrever as escrituras, traduzindo para a linguagem do povo. Lutero escreve 95 teses, e ele então prega essas 95 teses na Catedral do Wittenberg. A partir daquele momento, Lutero passa então a ser visto, olhado, observado como mais alguém que se levanta contra o papado.
E como aconteceu 100 anos antes, João Hus, que também se levantou tentando trazer uma reforma, dar acesso ao povo das Escrituras, fora perseguido e conduzido ao concílio de Constança e lá morto em uma fogueira. E a fala de João Hus na fogueira é a seguinte: vocês estão matando com um ganso, que era o significado do seu nome, mas Deus levantará um cisne em que vocês não poderão calá-lo. Depois de 100 anos, Deus levanta Lutero para mudar a realidade, para virar o mundo de cabeça para baixo. E se estamos aqui hoje, depois de 504 anos, é porque Deus usou a vida de um homem tomado pelo Espírito Santo de Deus, ousado pelo Senhor, para nos dar acesso às Escrituras, irmãos. Não sei se vocês percebem, mas está arrepiando tudo a cabeça aqui. Sabe por quê, queridos? Hoje eu e você temos esse acesso à palavra. A palavra que liberta, a palavra que consola, a palavra que corrige, a palavra que confronta, a palavra que dá vida. Um homem tomado por Deus teve a coragem de enfrentar o papado. Em 522, Lutero é convocado para o concílio ou para a dieta de Worms ou de Worms, para que ele pudesse prestar conta, não apenas diante do Papa, mas diante do rei, onde o Ricardo estaria levantando as questões para que Lutero pudesse respondê-las. E Lutero então é convocado. Há um príncipe da colônia chamado Frederico, que concede a Lutero um salvo-conduto, justamente pensando sobre o risco que ele correria, assim como John Hus, de não ser morto. Ele chega na dieta de Worms, diante não apenas do rei Ricardo, mas diante do papado, diante de todos aqueles, e ele então é inquirido, dizendo com autoridade aqueles, julgando Lutero, perguntando: todas estas obras, porque Lutero não apenas pregou as 95 teses, mas Lutero começou a escrever artigos falando sobre justificação, sobre fé, sobre salvação. E estavam todas as obras de Lutero escritas, e de repente a pergunta que se faz para Lutero é: todas estas obras, inclusive essas 95 teses, são suas? E Lutero então, ao ser inquirido, perguntado, ele olha para aquela circunstância e diz: eu não posso negar de que tudo isso que eu escrevi de fato são obras minhas. E aí propõe para que Lutero se retratasse e pedisse perdão ao Papa Leão X, para que ele pudesse continuar no monastério, continuar na sua carreira como padre e pudesse então seguir. E Lutero então pede um dia para que ele pudesse orar e refletir sobre a proposta do papado. Um dia depois, ou 3 dias depois, Lutero retorna para a dieta de Worms. E diante de todas as autoridades que lá estavam, rei, papado, todos, príncipes, todos, Lutero dá a seguinte declaração: eu não posso ir contra a minha consciência, eu não posso ir contra a palavra, então que Deus me ajude. E daquele dia em diante Lutero rompeu com a igreja de Roma, e passou então a ser protegido pelas colônias na Alemanha, difundindo o evangelho e chegando até a gente hoje. Eu passaria a noite inteira falando dessa história para vocês, passaria a noite inteira compartilhando da vida de um homem consagrado a Deus e que fez diferença no mundo. Deus continua levantando homens com o mesmo coração de obediência, que continua desafiando tudo aquilo que é contrário às Escrituras. E que o Senhor encontre nessa noite, neste lugar, nessa amada igreja, neste templo, homens e mulheres com um coração que é um coração voltado para a palavra, e permita que a mesma palavra
mude o coração de todos que aqui estão. Lutero não foi apenas, queridos, alguém que escreveu ou traduziu as Escrituras. Lutero era formado em música também. Nós cantaremos um hino nessa noite. Lutero, queridos, foi alguém que mudou, não é apenas as 5 solas que nós estamos acostumados a falar. Lutero mudou o contexto da Europa, de mundo. O mundo virou de ponta cabeça por causa da reforma protestante. Ok, pastor, a história é muito legal, é muito linda, mas o que tudo isso tem a ver com um profeta que viveu para um povo lá depois do exílio, que está escrevendo para o povo? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. E em especial no contexto de pandemia que ainda continuamos vivendo, onde infelizmente muitos cristãos se esfriaram na fé. Tem tudo a ver. Nós precisamos de uma nova reforma no coração. Valorizarmos o que Deus tem nos dado. Queridos, e aí com muito carinho para quem está em casa, tudo que Deus nos proporcionou durante 1 ano e meio foi bênção e tem sido. Mas não tem como continuar na realidade de casa sem entender a importância de um retorno, porque todo mundo, e a maioria, não vou colocar todo mundo, já retornou para uma normalidade de vida. É importante retornarmos. É importante retornar. E eu quero propor então olhar para esse breve profeta e propor algumas reflexões para mim e para você. Se você quiser ouvir um pouco mais sobre Lutero, eu orava muito essa semana pensando sobre isso. Sabe por quê? O que é triste? Infelizmente, muitos de nós, que se dizemos protestantes, não conhecemos nossa história. E vou além. Muitos de nós que dizemos ser batista, não conhecemos a história dos batistas. E eu estava pensando, orando, falando, Deus, a gente precisa gerar informação para o povo. Para que de fato saibamos quem somos, qual é a nossa identidade. Povo sem identidade é um povo que é atraído por qualquer coisa. A gente precisa saber qual é a identidade. Primeiro, eu sou protestante. A reforma mudou a minha vida. As escrituras que hoje tenho acesso mudou a minha história. E precisamos saber de onde viemos, quem somos e o porquê somos chamados batistas. É muito interessante. Ore. Quem sabe aí em um dos escolões a gente não estude a história dos batistas. Ninguém disse amém, tudo bem, não tem problema não. Quem sabe? Leia comigo agora o texto bíblico de Ageu, capítulo 1, verso de 1 a 11. Diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num bolso furado, ou numa bolsa furada. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer a madeira, construam o templo para que eu me alegre, ou para que eu me agrade, e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso?
Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto, nos campos e nos montes provoquei uma seca, e que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Queridos, quando nós olhamos para esse texto de Ageu, quando nós olhamos para a fala do profeta, nós percebemos claramente Deus dirigindo estas palavras a um povo, em um dado momento da história, e percebemos Deus responsabilizando esse povo por aquilo que eles deveriam ser responsabilizados. Começamos com estas profecias sem rodeio nenhum. Percebemos um problema que é discutido nesse livro, e não é uma discussão de possibilidades. Percebemos uma condição real, uma constatação clara, qual era o problema do povo. O livro de Ageu é muito interessante, porque Ageu ele vai direto, ele não dá um rodeio, ele não fala do contexto pelo qual o povo está, mas ele traz de fato a palavra do Senhor, mostrando a realidade em que o povo estava vivendo. Queridos, o livro de Ageu ele é escrito no período pós-exílio. O povo viveu um período de 70 anos no cativeiro. E Deus agora, como havia falado através do profeta Jeremias, e como havia falado através do profeta Isaías, Deus agora diz que usaria a vida de um rei chamado Ciro, para libertar este povo, e para que este povo retornasse à sua terra natal, e assim pudesse conduzir a vida do povo, e pudesse construir ou reconstruir o templo que fora completamente destruído por Nabucodonosor. O templo está em ruínas, e Deus agora levanta um rei chamado Ciro, persa, para conduzir o povo de volta à sua terra natal. Leia comigo, 2 Crônicas. Eu fiz isso a semana passada, na quarta-feira, na verdade eu quero fazê-lo de novo. 2 Crônicas, capítulo 36, verso 22 e 23. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que se fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio, e pusesse por escrito nestes termos: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá a Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com vocês. O rei agora entende de que Deus o havia designado para construir um templo, para que esse templo agora fosse um local onde Deus fosse adorado. E o povo agora está sobre a chefia, numa delegação não apenas de Esdras e Neemias, que eram contemporâneos, em um projeto de reconstrução da cidade e do templo. Contudo, queridos, quando eles começaram a retornar, quando os cativeiros começaram a voltar, quando esses cativos começaram a voltar para a sua terra, diz que alguns inimigos haviam então o desejo de promover uma paralisação, porque não gostariam de que o templo fosse construído. Leia comigo Esdras capítulo 4, leia aí, quero ler, para introduzir vocês dentro desse contexto. Esdras capítulo 4, versículo de 1 a 5, diz assim: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias: vamos ajudá-lo nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Azar-Andom, rei da Síria, porque nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Josué, Jesua e os dos mais chefes
chefes da família de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusesse ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então a gente percebe que os inimigos se levantaram para impedir de que o templo fosse reconstruído. O templo, irmãos, está parado por 14 anos. Eles começam a reconstruir, e diante da perseguição de todo o reinado do rei Ciro, eles param a reconstrução do templo, voltaram para a terra natal como exilados, pararam o que Deus havia dito que eles deveriam fazer. E aí a gente olha para Ageu, acusando esse povo, não colocando a culpa nos inimigos, nos samaritanos, ou em quem quer que seja, mas Ageu se volta para o povo e diz: assim diz o Senhor, a culpa não é dos inimigos, a culpa é de vocês. E ele dá nomes. Versículo 1, ele diz: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a quem? Ao governador de Judá, a Zorobabel, ao filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, ao filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor, vocês que voltaram com o povo, com a responsabilidade de erguer espiritualmente a vida do povo, de ter um local de culto, de adoração, vocês deixaram isso parado por 14 anos. E Deus está agora conclamando vocês: voltem a fazer o que eu vos pedi que tinham que fazer. Deus dá nome, Deus vai à liderança e diz: olha, Josué, sacerdote, erga-se. Vai ao governador de Judá e diz: olha, ergam-se. Ele vai à liderança e depois dirige a palavra ao povo, para que o povo pudesse retornar aquilo que Deus havia pedido. Tentando fazer uma aplicação, será que a realidade não é a mesma? Deus dizendo: é um tempo, situações foram difíceis, 1 ano e meio se passou, 2 anos está chegando, mas é o tempo de quem é povo, entende o que é a igreja, a essência do que é a igreja, voltar para a realidade de vida em comunhão. É o tempo, irmãos. E louvado seja Deus por aqueles que aqui estão, e a minha oração é de que você que está em casa, aos poucos comece a retornar, porque isso é igreja. Não tem como ser de outra forma. Não há outra realidade de ser igreja. Nós até podemos, irmãos, é bênção, eu não estou depondo contra a nossa transmissão, não é isso, é bênção. Mas igreja é isso aqui, é poder olhar no olho, ainda que eu não possa abraçar, é poder dizer para Deus: Deus, obrigado porque estamos retornando. Essa semana nós fomos aí para um culto no lar e estamos voltando de forma proposital os cultos nos lares, para dizer: é tempo de voltar a ser igreja da forma como éramos antes. E nós voltávamos e aí conversávamos no carro e houve uma declaração dentro do carro que meu coração queimou, e eu olhava para o pastor Gil e nós falávamos: nós temos que gravar isso e pôr para a igreja ouvir. De pessoas falando que durante a pandemia, por não poder ter acesso, iam para frente na casa dos irmãos para poder conversar pelo menos de longe, para ver os irmãos. Eu tenho falado e vos falei na quarta-feira, o vírus vai estar aí, irmãos. Eu falo isso desde o início da pandemia, nós estaremos lidando com o coronavírus sempre. Todo ano teremos que tomar vacinas. Mas nós precisamos retornar para a realidade de culto, retornar para a realidade daquilo que Deus quer de mim e de você. E você percebe que a palavra do profeta é para provocar uma reflexão importante para o povo. O Senhor está propondo através do profeta que o povo pensasse. O povo estava seguro de que estava fazendo o que era correto depois de 14 anos.
Afinal, o que pensar de um povo que ficou 70 anos no cativeiro e Deus agora dá liberdade e a possibilidade de que esse povo retorne para a terra natal? Nada mais coerente de que eu voltar a tomar a vida como ela era. E o povo está fazendo isso, está reconstruindo a vida. Está reconstruindo o contexto de lá. O povo está reconstruindo suas casas. O versículo 2 mostra claramente, assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, porque eles se voltaram depois de 14 anos para si, para os seus corações. E a pergunta é: o que é de errado nisso? Nada, não há nada de errado nisso. Deus fala que o problema daquele povo é que ele se tornou alguém, um povo reprovável, o modo como eles desprezavam a Deus e a maneira como eles buscavam seus interesses, abandonando a adoração a Deus. O altar estava construído, mas o templo não. E isso, para você que estuda o Antigo Testamento, queridos, é importante você lembrar que o povo tinha uma valorização muito grande com relação ao templo. Culto no templo para o coração do povo de Israel era muito importante. Mas eles abandonaram a ideia de construir o templo. Eles até começaram. E Deus agora está dizendo para aquele povo que eles são responsáveis pelo modo como eles estão desprezando a vontade de Deus e buscando seus próprios interesses. No texto, vemos uma palavra de inquisitória do Senhor. Quando o Senhor diz: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito séria. O que Deus estava propondo para o povo de Israel é que eles restaurassem o culto. Era isso que Deus estava falando. Eu estou dando a oportunidade de vocês de restaurar o culto, como sempre foi, em um local onde eu disse que seria adorado, onde eu permiti que assim acontecesse durante muitos anos. E vocês lutaram por isso. Eu estou restaurando a história de vocês, como eu havia prometido para o profeta Jeremias, e havia dito para o profeta e através do profeta, que depois de 70 anos, por amor, traria esse povo de volta para a sua terra. O Senhor ele espalharia, mas o Senhor os traria de volta, para que pudesse adorá-lo, para que pudesse prestar culto. Deus está então dispondo o povo para voltar, para prestar culto, para restaurar o culto. E aqui quero então caminhar para algumas perguntas. No texto que nós vemos o Senhor buscando de fato restaurar o culto desse povo. E a pergunta que eu faço para esse texto é: como saber quando chegou o tempo de restaurar o culto do Senhor? Ou como saber quando é preciso fazer uma reforma espiritual em minha vida? Aplicando para nós. Como é que eu posso saber que chegou o momento de poder restaurar o culto? Quando é o momento de poder restaurar a minha vida espiritual, ter uma reforma na minha vida espiritual? O primeiro ponto está aí. Quando os meus interesses pessoais determinam e sobrepõem a minha vida com Deus. Meus irmãos, não pense que o problema que estamos tratando tem a ver com só a reforma do templo, da reconstrução de qualquer coisa física. O fato é que precisamos ser trazidos à tona, era outra situação. Qual era o problema? O problema era a falta de interesse deles pelo templo, que eles haviam perdido o interesse por Deus. Não era o templo em si, mas é onde estava o coração deles, era o interesse pelo Deus que os libertou, pelo Deus que os salvou. A questão que Ageu traz à tona aqui é essa: era a falta de interesse desse povo pelo Deus que os transformou. E Deus pergunta para eles, porque eles dizem no verso 2, ainda não é o tempo de construir, de voltar o culto, de prestar o culto. E aí Deus devolve a pergunta para eles, uma pergunta retórica do verso 4, e diz para esse povo: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída?
Acaso é o tempo de vocês voltarem para o comodismo, para a vida cômoda de vocês, enquanto o culto não for restaurado? É essa a colocação que Deus faz para o povo aqui. A minha casa está em ruína enquanto vocês estão colocando os interesses pessoais de vocês, na vida de vocês, estão sobrepondo a vontade de Deus, aquilo que o Senhor havia dito para vocês. Deus acrescenta um conceito à sua acusação. O conceito que eles buscavam era um conforto, era um abrigo, nas estruturas em que eles haviam criado e planejado as suas próprias casas. Esse povo agora está dizendo, olha, vamos buscar para nós um conforto, vamos buscar para nós um abrigo, vamos estruturar melhor as nossas casas, vamos planejar melhor nas nossas casas, vamos pôr a nossa segurança naquilo em que nós podemos reconstruir no retorno. No fundo, Deus os acusa de desprezarem o valor do conforto e da segurança que deveriam ter apenas em Deus, e fazerem para si ídolos dos seus próprios recursos. O que esse povo está fazendo é fazendo dos seus próprios recursos ídolos para si, segurança para si, ao invés de depositarem a sua segurança completamente em Deus. E Deus convida esse povo para restaurar o culto. E Deus fala, é tempo de restaurar o culto, porque a vontade de vocês, os interesses de vocês, estão sobrepondo os interesses de Deus. É tempo de restaurar o culto. É isso que Deus está propondo aqui para esse povo. Quando Deus reclama sobre o tempo de edificar o templo, Ele está conclamando a todos a respeito da urgência de mudar a matriz da segurança e da felicidade pessoal desse povo. A segurança de vocês não está nas belas casas que vocês estão construindo. A segurança de vocês não está nos acabamentos finos das casas que vocês estão fazendo. Como o profeta Amós denuncia depois, uma injustiça onde a casa do povo era feita de marfim, enquanto o povo estava morrendo de fome. Isso posteriormente, em Amós, acontece. Deus está denunciando, queridos, de que esse povo deveria se voltar para si e reconstruir o culto. Pergunta: o que tudo isso tem a ver comigo? Como isso se aplica à minha vida e à sua vida? Quando você notar que a sua busca por felicidade está em privilegiar seus interesses pessoais, como se eles realmente devessem acomodar a sua vida, então está na hora de você buscar a restauração do seu culto, porque o seu amor a Deus está comprometido. Eu vou ler novamente. O que tudo isso que Ageu está falando para esse povo tem a ver conosco hoje, como é que isso se aplica na minha vida, com relação a fazer uma reforma espiritual, com relação a restaurar o culto a Deus. Quando você notar que a sua busca por felicidade está em privilegiar seus interesses pessoais, como se eles realmente devessem incomodar a sua vida, então está na hora de você buscar a restauração do seu culto, porque o amor a seu Deus está comprometida, está na hora de uma reforma. É isso que Deus está falando. Se porventura, irmãos, de alguma forma, durante esse período, você acha que é mais importante você pensar na realidade agora de si mesmo, dos seus interesses pessoais e não na vontade de Deus, do reino, você deve repensar a vida cultica que o Senhor te chamou para ter e fazer. No ambiente não apenas da vida de individualidade, mas no ambiente da comunidade, da coletividade, enquanto igreja. Deus está conclamando o povo a voltar para o culto. Deus está conclamando o povo a restaurar o culto. Você percebe isso? É o mesmo desafio do Senhor para nossas vidas. É o mesmo desafio do Senhor para a sua vida. Pastor, você está me julgando que não tem culto na minha vida? Não estou fazendo isso. Eu estou propondo reflexão. Se porventura os interesses do seu coração estão sobrepondo os interesses do Deus, você corre o risco de que seu amor está comprometido.
sentido e é tempo de uma reforma espiritual. É tempo de uma reforma, de trabalhar a vida, de se dedicar a Deus e a sua palavra. Segundo, quando chega a hora de restaurar o meu culto a Deus, de uma reforma espiritual na minha vida, quando você perceber que algo anda errado com a sua alma e ela não encontra paz no que faz. O povo estava tentando fazer de tudo, mas não encontrava paz no que estava fazendo. E é muito claro, Deus conhecia o seu povo e podia ver a angústia do seu povo. Eles estavam procurando semear projetos de felicidade pessoal, mas não conseguiam alcançá-los. Os versos 5 e 6 trabalham com esta situação. Leia e depois nós vamos perceber. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Considerem, reflitam. Vocês têm plantado muito, não é pouco não, irmãos. A semente é muita. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aqueles que recebem salário, recebem-o para colocá-lo numa bolsa furada. E aí Deus volta a falar novamente no verso 7. Assim diz o Senhor, vejo aonde os caminhos de vocês os têm levado. As decisões de hoje apontam drasticamente para um futuro que será vivido por cada um de nós. As decisões de hoje apontam para uma realidade de um futuro que será vivida por cada um de nós. E é isso que Deus está falando aqui para esse povo. De que esse povo deveria considerar o passado. Você percebe que aparece 2 vezes no texto a expressão, o verbo considerar. Aparece 2 vezes no texto, o Senhor nos conclama a olhar para o passado. E talvez aqui o que Ageu está propondo é uma referência ao que fazer a um exercício histórico de pensar que todas as vezes que esse povo confiaram em Deus, Deus os livrou. Mas todas as vezes que eles confiaram em si mesmo, o destino deles foi uma ruína, foi cativeiro. Ageu está falando, olhem para o passado de vocês. Façam uma leitura, se eu não cuidei da vida de vocês. Quando vocês confiaram em mim, deu certo. Mas quando vocês passaram a confiar em si mesmo, o que sobrou para vocês foi destruição e cativeiro. A desobediência de vocês provocaram destruição. Então voltem-se para mim. Voltem para o culto. Voltem a reconstruir o templo. O versículo 6 é muito interessante, e olha só o que diz, tendes semeado muito e recolhido pouco, comer, beber e vestir, salário que estavam depreciados. Agora veja que o versículo 6 mostra que os investimentos deles na busca de felicidade são reais, mas não efetivos. A busca por felicidade deles nas coisas eram reais, mas não causava para eles o prazer de poder desfrutar dessas buscas. Eles são esforçados, sua semeadura não é pequena por falta de trabalho, mas por trabalho errado. Eles estão trabalhando muito, estão plantando muito, mas de maneira errada. Veja que na verdade eles comem, bebem, se vestem, mas isso não lhes completa. As suas aquisições são fruto de trabalho real, mas não poderão encontrar felicidade nelas, porque elas são construídas em uma premissa que nada tem a ver com Deus. E Deus está falando, tudo o que vocês fazem, e não me colocam como prioridade, ou como primazia, ou como centro de tudo, não vai fazer sentido. Voltem para o culto. Voltem a reconstruir o templo. Porque eu usei um rei. E nesse mesmo texto o próprio Deus vai falar assim, eu não vou medir esforços, eu vou abalar céus e terra, e eu vou cumprir a minha vontade. Nesse mesmo capítulo, ou nesse mesmo livro, o Senhor fala, eu não vou medir esforços diante da obediência do meu povo.
que quer me prestar culto. Leia depois o livro de Ageu em casa, espero que você leia. Então você começará a restaurar o seu culto quando começar a perceber que a sua vida, a sua tentativa de viver está desconexa de Deus. O povo estava vivendo de qualquer forma, estavam desconexos de Deus. E era o tempo deles voltarem a restaurar a vida com o Senhor. Tome nota do que eu vou falar agora. Se você tem o hábito de anotar, anote isso. Quando a nossa construção está desconexa de Deus, ou quando é só um instrumento para as nossas aquisições, ou pior, quando Deus nada tem a ver com isso, a real busca de preenchimento pessoal é um fracasso total. Vou ler novamente. Quando a nossa construção está desconexa de Deus, ou quando Deus é só um instrumento para as nossas aquisições, ou pior, quando Deus nada tem a ver com isso, a real busca de preenchimento pessoal é um fracasso total. O que isso tem a ver comigo? Como é que isso se aplica na minha vida e na sua vida? De que forma Ageu pode ser aplicado para os nossos tempos de hoje? Veja lá. Quando você começar a dar ouvidos aos queixumes da sua alma e perceber que ela não encontra paz fora de Deus, você estará começando a perceber também que precisa reconstruir a sua vida com Deus. Está na hora de uma reforma espiritual. Está na hora de reformar a vida com Deus. Quando você começar a dar ouvido aos queixumes, nada do que você faz te traz paz. Está na hora de você se voltar para Deus. Está na hora de reconstruir a vida com Deus. Está na hora de reconstruir o culto. Terceiro, como saber quando chegou o tempo de restaurar o culto ao Senhor, de uma reforma espiritual em nossas vidas? Quando você realmente perceber que Deus está reprovando o seu modo de vida. Eu acho lindo, meus irmãos, se existe algo de atributo comunicável, que é a essência do Deus Criador e que Ele decidiu comunicar comigo e com você, é o amor. Mas quem ama, corrige. A gente vê Deus fazendo isso com o povo. Leia a Bíblia. Aproveite que Lutero foi usado por Deus. E que você tem a Bíblia na mão. Leia. O quanto Deus ama o povo. Parece que isso é uma loucura. O povo está sofrendo. Deus permite cativeiro. Isso não é falta de amor, não. Isso é amor de Deus. E como é que o amor de Deus é provado diante das circunstâncias de adversidade? Deus quer restaurar a vida do povo. Deus quer trazer o povo de volta para si, para um relacionamento profundo, genuíno. O autor de Hebreus, quando fala da disciplina do Senhor, no capítulo 12, ele diz que ele açoita todo e qualquer que tem por filho, mas ele corrige o filho que ama. Açoita a todo qualquer que tem por filho, mas corrige o filho que ama. Você percebe isso? Deus sempre vai corrigir o filho, e Deus está fazendo isso aqui. Do verso 7 ao verso 11, Deus corrige. Queridos, é muito duro o que Deus faz, mas qual era o objetivo de Deus? Restauração do culto. Deus queria que o povo viesse, prestasse culto, que a sua doxologia, a sua vida de glorificação fosse restaurada, a vida cultica fosse restaurada, os louvores fossem restaurados, o sentido da vida fosse restaurado, tudo que eles pudessem fazer fosse restaurado. Quando eles pudessem plantar, eles pudessem colher com abundância. Agora eles não pudessem mais beber e não se saciar, eles iriam ser saciados. Deus está tentando trazer o povo para dizer: vocês não perceberam ainda que viver sem mim, viver sem um relacionamento genuíno comigo, não dará certo. É isso que Deus está fazendo.
Do verso 7 ao verso 11, então, Deus mostra que a vida ou a maneira como o povo estava vivendo era uma maneira onde Deus reprovava. Uma das coisas mais preciosas que Deus faz para os seus filhos é disciplinar, é mostrar que não está aprovando a nossa conduta. Verso 8, o Senhor diz assim: olha, subam ao monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre, para que eu me agrade e eu seja glorificado. A doxologia de vocês retornem, vocês vivem uma vida de glorificação, vocês vivem uma vida de prestar culto, de júbilo, de alegria. Voltem, façam o que eu pedi e eu vou me agradar de vocês. É isso que ele está falando aí no versículo 8. É só fazer o que eu pedi e a vida de vocês me agradará. O que vocês farão me agradará. Precisamos redescobrir a beleza, meus irmãos, da vida de glorificação, da vida de culto, da vida de oração. Precisamos realmente retornar ao primeiro amor, aquele que faz Deus a primazia em tudo que somos. Ele se agrada disto e Ele nos dará a alegria quando assim vivermos. Nessa mesma época aqui, Neemias está escrevendo, e lá no capítulo 8, versículo 10, Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Somente um coração que sabe que está agradando a Deus receberá a verdadeira força para viver. Somente um coração que sabe que está agradando a Deus receberá a verdadeira força para viver. O que as Escrituras desejam promover em nós é uma condição de um tipo de vida que se move no interesse de sempre agradar a Deus. E Deus fará isso, porque é desejo dEle, do povo que Ele chamou, do povo que Ele transformou, do povo que Ele libertou, que mesmo diante das suas inúmeras fraquezas, mesmo diante das suas inúmeras desobediências, é desejo de Deus trazer o povo de volta. É desejo dEle, e é Ele quem faz isso, irmãos. Não é os pastores, não são os ministros, não. É Deus quem faz isso, e Ele fará. E Ele não medirá esforços para fazê-lo. Veja que Ele diz isso no texto em que nós estamos lendo. Veja claramente Deus fazendo isso. Verso 9 diz o Senhor, veja lá: vocês esperavam muito, mas eis que veio ser pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro eu dissipei. Foi Deus que fez isso. O nosso coração sabe que Deus faz isto por amor. Deus faz isso para o nosso bem. Com amor eterno, Israel, eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Sabe quando foi que Deus falou isso através do profeta Jeremias? Depois que tinha profetizado o cativeiro. Foi com amor, Israel. O que eu estou fazendo é por amor, porque eu quero trazê-los como inteiro para mim. Quando vocês me buscarem de todo o coração, lembra Jeremias 25? Então eu me deixarei ser achado de vocês. É por amor que eu faço isso. É por amor que eu desejo atraí-los de volta. Ele diz que é por causa do culto que Ele quer de nós. E Ele deseja isto de nós, para que sejamos realmente felizes. Deus deseja mudar o nosso coração e os seus desejos. E é por amor. Paul Tripp, eu postei esses dias, diz assim: Deus está disposto a interromper o seu conforto a fim de recuperar a lealdade e a submissão do seu coração. Vou ler novamente: Deus está disposto a interromper o seu conforto a fim de recuperar a lealdade e a submissão do seu coração. Não é isso que Deus está fazendo aqui, irmãos? Vocês moram em casas luxuosas, vocês ajuntam no celeiro, mas vocês não percebem que tudo que vocês fazem traz infelicidade. Volte para mim. Volte a reconstruir o templo. Volte ao conceito de culto. Voltem. O que tudo isso tem a ver conosco? Como é que isso se aplica
na minha vida e na sua. De que forma, Ageu, fala ao meu seu coração? Você sabe que precisa restaurar a sua vida de culto quando o seu coração acusa que Deus está reprovando o modo como você está vivendo. E como é que Deus reprova e mostra que está reprovando o modo que a gente está vivendo? Versículo 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto, nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens, o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Deus está reprovando a forma como o povo estava vivendo, porque deixaram de prestar culto. Você sabe que precisa de restaurar a sua vida de culto, de uma reforma espiritual, quando o seu coração acusa que Deus está reprovando o modo como você está vivendo. Queridos, tem muita gente achando que está vivendo bem. Não lê mais a Bíblia, não faz mais suas devocionais, não oram mais, não querem saber da comunhão com os irmãos, esfriaram espiritualmente e mantêm-se distantes, achando que está tudo bem. O que Ageu está escrevendo é muito semelhante às igrejas no tempo de hoje. Com a maioria dos pastores que nós temos contato e conversamos, a realidade é a mesma. Ontem eu estive em uma amada igreja, falando para uma família, e conversando com os líderes locais, a realidade é a mesma. Nós precisamos conclamar o retorno do povo ao prestar o culto no templo. Deus se agrada disso. A igreja de Cristo somos nós. Mas quando estamos juntos é que somos seu corpo. Temos que entender isso. Porque senão nós caminhamos para tempos muito difíceis na vida da igreja. É importante que aqui, vocês que aqui estão, conscientize, falem sobre a importância de congregar, sobre a importância de estar juntos, sobre a importância de voltar ao ambiente da unidade do corpo de Cristo. É importante, irmãos. É fundamental para a minha vida e para a sua. Você percebe que a disciplina operada por Deus na vida do seu povo era uma demonstração de como Ele não descansaria enquanto não colocasse o povo na verdadeira estrada de adoração, de prestação de culto. Deus diz: eu soprei e eu fiz tudo o que vocês estão vendo para que vocês reconstruam a vida de culto. Concluo com esta frase e tome nota. Deus é o único que cuida de você. E a melhor maneira dele fazer isto é não deixar você ser senhor da sua própria vida. Vou ler novamente. Deus é o único que cuida de você. Ele se importa com você. E a melhor maneira dele fazer isto é não deixar você ser senhor da sua própria vida. É por isso que ele diz para o povo: está na hora de restaurar o culto, e eu não vou deixar vocês estragarem a vida de vocês achando que está tudo bem. Não está. É isso que ele diz para o povo. E é isso que o Senhor nos conclama, nos exorta, nos admoesta, nos encoraja nessa noite, dizendo: vocês podem até achar que está tudo bem, mas não está. Isso é amor, isso é cuidado. Voltem a prestar culto. Voltem a pedir a Deus uma reforma espiritual na sua vida. Irmãos, eu não conheço, eu não sei de fato, individualmente, como está cada um dos corações aqui presente, mas eu sei que o Deus que aqui nos trouxe conhece cada um de nós individualmente e sabe das reformas que precisamos. Ele sabe das reformas que eu preciso na minha vida. Ele sabe o que eu preciso mudar. Eu também sei.
E ele propõe uma reforma significativa. É tempo da igreja levantar. É tempo da igreja despertar. É tempo da igreja retornar, se erguer. Sabe por quê? Porque nós já temos tudo. Temos tudo, irmãos. Está aqui. Quer ser feliz? Leia e obedeça. Quer ser feliz? Pratique. Bem-aventurado é todo aquele que medita nesta palavra dia. É o quê? É mais do que feliz. Está aqui. 504 anos da reforma. E nós temos tudo para ser feliz. Mas precisamos reformar a vida espiritual. E dizer: Deus, faça isso na minha vida, em nome de Jesus. Faça isso, Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a refletir sobre as áreas das nossas vidas que precisam ter uma restauração cultica. Restauração cultica. Eu vou falar algo que eu falo aqui desde quando cheguei. Não tem culto domingo, se não tiver culto quarta, se não tiver culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No domingo não tem culto, se não tiver culto nos outros dias. O culto começa na vida e ela acontece na comunhão dos santos no domingo. Tem culto na minha vida, tem culto no meu lar, tem culto com a minha família, tem culto na minha casa, tem culto no meu trabalho, na minha vida tem culto. O meu culto está restaurado. E é por isso que o culto faz sentido no domingo, quando eu me reúno com os meus irmãos. Deus quer, de fato, que prestemos atenção nessa realidade cultica. Para não chegarmos aqui simplesmente para uma simples reunião, que torna-se para nós um formato de evento. Deus não quer isso. Deus quer culto. E Ele fará. E Ele fará. Ele é dono da igreja. Ele é seu Senhor. Ele é seu Senhor. Ele não vai deixar você do jeito que está. Ainda que doa, Ele fará. Eu vi sobre eles a seca, eu soprei a semente, mas eu os trouxe de volta para o culto. Leia o restante do livro. O povo despertou rapidinho. E Deus restaurou o culto. Deus fará, irmãos. Sabe o que é mais interessante? É que esse que aqui vos fala, aquele que ali está sentado, apesar de toda a leitura que temos, sabemos que o dono da igreja fará. E Ele vai fazer em nome de Jesus. Se coloque de pé.